Vamos começar a resolver este problema 4.11. O exercício ele fala o seguinte para a gente. Use o princípio da superposição para determinar I0 e V0 no circuito da figura abaixo. I0 é esta corrente que passa pelo resistor de 10 ohm e V0 é a diferença de potencial sobre esse resistor. O princípio da superposição, pessoal, ele afirma o que para a gente? Que a tensão ou corrente em um elemento do circuito linear, tem que ser um circuito linear, é a soma algébrica da soma das tensões ou das correntes naquele elemento em virtude da atuação isolada de cada uma das fontes independentes. O que isso significa? Quantas fontes independentes nós temos no circuito? Uma fonte de corrente, uma fonte de tensão. Então, esse I0 no circuito, ele vai ser devido a um I0' mais a um I0 duas linhas, onde, por exemplo, o I0' é devido à contribuição da fonte de corrente de 6 A e o I0 duas linhas é devido à contribuição da fonte de 30 volts. De forma similar, o V0 ele vai ser igual a um V0' mais um V0 duas linhas, onde esse daqui também é devido à contribuição da fonte de 6 A e este devido à fonte de 30 volts. Então, nós temos duas contribuições isoladas. E o que a gente faz para poder aplicar o princípio da superposição? Eu deixei aqui as 3 etapas. Desative todas as fontes independentes, exceto uma delas, porque eu quero analisar exatamente aquela contribuição. Por exemplo, a fonte de 6, eu tenho duas fontes. Eu vou desativar a fonte de 30 volts e conectar, e vai ter somente a fonte de 6 A. Então essa vai estar desligada, ok? Encontre a saída em razão dessa fonte ativa, usando as técnicas que nós já vimos aqui no nosso curso. Repita a etapa 1 para cada uma das demais fontes independentes. Encontre a contribuição total somando a cada uma independente. Olha, quando ele fala para desativar, a gente tem que ter em mente o seguinte: o que é desativar uma fonte de corrente? Implica falar que aquela corrente é igual a zero. Então, de novo, desativar uma fonte de corrente implica dizer que a corrente é igual a zero. Então, a gente substitui uma fonte de corrente, quando a gente vai desativá-la, por um circuito aberto. Já uma fonte de tensão, nós substituímos por um curto-circuito, que é uma equipotencial. Vamos deixar isso escrito aqui para a gente não esquecer isso daqui. Desativar, deixei escrito aqui para a gente, desativar uma fonte de tensão é substituída por um circuito aberto, desativar uma fonte de corrente é substituída por um curto-circuito. Então, uma vez feito isso, nós podemos começar o nosso problema e nós vamos iniciá-lo determinando a contribuição da fonte de 6 A, ou seja, I0' e V0'. Então a gente vai desconectar essa fonte que está aqui. Vamos pegar esse circuito, nós vamos analisar a contribuição da fonte de 6 volts. Então essa fonte aqui, nós vamos desativá-la. Desativá-la é substituída por um curto-circuito. Então uma correção aqui. Desativar uma fonte de tensão é substituí-la por um curto-circuito. É o contrário, curto-circuito. É como se o potencial ele é nulo, o potencial ele é constante, é como se fosse um curto-circuito. Por outro lado, uma fonte de corrente, se a corrente é zero, não passa corrente ali. Então é um circuito aberto. Então beleza. Então uma vez feito isso, eu posso vir aqui e essa fonte eu vou substituir por um curto-circuito. Então eu vou apagar a fonte, né? Vamos tirar a fonte aqui, tirá-la de cena. Vamos aumentar aqui o tamanho da caneta. Vamos pegar a caneta preta, a linha mais fininha, a gente conecta aqui. Aqui está meio apagadinho, mas todo mundo aqui está conectado. E aí nós podemos resolver esse problema renomeando esse 0 por um I0' e esse V0 por um V0'. E como a gente pode resolver isso daqui? Olha, se nós olharmos aqui, a gente pode resolver esse problema por análise nodal. Vamos pegar esses dois nós que nós temos e nomeá-los como um VA e aqui como um VB. Logo, a corrente I0', ela vai ser a diferença de potencial, que é VA menos VB, dividido por 10. Essa daqui seria o nosso I0'. Então a gente precisa calcular, ou melhor, precisamos determinar quem é
o nosso VAB, o nosso VA e o nosso VAB. Então, continuamos. Então, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente ao nó VA, tá? Então, aqui, ó, aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes ao nó VA, que nós vamos ter a corrente menos 6, a corrente 6 entrando no nó, 6 ampere entrando no nó. Nós temos, vamos colocar aqui essa corrente aqui, vamos chamar essa corrente de I1. E essa corrente I1, ela está saindo do nó. Se ela está saindo do nó, então 6 vai ter que ser igual a I1 mais I0'. Mas quem é I1? Não é VA dividido por 40? VA dividido por 40 mais a I0', que está aqui. VAB, VA menos VB dividido por 10. Podemos multiplicar todo mundo aqui por 40, e aí a gente vai ter 4 vezes 6, 24, mas tem um zero ali, então vai ficar 240, igual a VA, mais 40 dividido por 10 dá 4, mais então 4VA, menos 4VB. Então, somando esses dois termos que está aqui, nós vamos ter 5VA menos 4VB é igual a 240. E a gente pode guardar esse resultado por enquanto, que ele vai ser útil para a gente, para resolver certamente um sisteminha 2x2. Vamos subir um pouco aqui a nossa tela. Estamos aqui. Podemos aproveitar um espaço aqui embaixo. Agora, nós vamos aplicar a mesma lei de Kirchhoff para a corrente ao nó VB. Tá? Então, a gente vai aplicar aqui agora para o nó VB. Bom, olha o que está acontecendo no nó VB. Qual corrente está chegando? I0 está chegando, I0', mas quem é I0'? I0' é VAB dividido por 10. I0' é VA menos VB dividido por 10. Tem mais alguma corrente chegando? Tem. 4I0 mais 4I0. Tem mais alguma chegando? Não. Então ela é igual às correntes que saem. Vamos chamar essa corrente que sai aqui de I2. Mas I2 quem é? I2 é VB dividido por 20. VB dividido por 20. Olha, precisamos substituir esse zero que está aqui. Então, para substituir esse zero, a gente vai ter que colocar exatamente esse termo VA menos VB dividido por 10. Vamos fazer um passo antes. Eu vou voltar aqui e apagar. Esse termo aqui não é exatamente o zero. Então, só para ficar mais bonitinho a nossa conta. Esse cara é zero. Então, nós temos 5i0 menos VB dividido por 20. Okay? Tudo isso é igual a zero. Podemos multiplicar essa expressão toda por 20. Quando a gente multiplica toda ela por 20, ela vai ficar 100 vezes I0. Mas quem é I0? VA menos VB dividido por 10 menos VB igual a zero. Olha, podemos cancelar um zero daqui com esse. Vai ficar 10VA menos 10VB, mas com menos aqui fica menos 11VB. Tudo isso igual a zero. Duas equações, duas incógnitas. Então a gente tem aqui a equação 1 e essa aqui a equação 2. Basta substituir, isolar um termo de uma na outra e a gente encontra a nossa expressãozinha, o nosso I0'. Vamos fazer o seguinte, olha, como a gente vai resolver isso aqui? Isolando VA da equação 2 e substituindo na equação 1. Vamos deixar aqui assim. Então na equação 2, o VA, vamos fazer em azul, para ficar um pouquinho diferente, o VA vai ser igual. Olha, o VB passa para lá positivo, então vai ficar 11 dividido por 10, 11 dividido por 10 VB, tá bom? Então, VA é 11 dividido por 10 VB. Vamos pegar essa expressão e jogar lá na equação 1. Na equação 1 nós temos 5 que multiplica VA, mas não é mais VA, é 11 dividido por 10 VB menos 4VB, tudo isso igual a 240. Esse 5 com esse 10 a gente corta, ficou um 2. Podemos multiplicar toda essa equação por 2. Quando a gente multiplica toda ela por 2, vai sobrar somente, vamos pôr aqui, ó, vezes 2. Quando a gente multiplica toda ela por 2, sobra 11VB menos 8VB. Isso é igual a 480. 11VB menos 8 dá 3VB. 3VB é igual a 480. Portanto, VB vai ser igual
a 480 dividido por 3. Então vai ser 48 dividido por 3 dá 16, com 0 que está aqui. Então VB é igual a 160 volts. Esse é o nosso VB. Para calcular o VA, basta pegar essa equação, vamos chamar de equação 3, e substituir aqui nessa equação para VA. VA vai ser igual a 11 décimo de 160. Corta, corta. 11 vezes 160 vai dar 176. Então, o VA, vamos fazer aqui embaixo, VA é igual a 176 volts. Então tá aí, encontramos o VA, encontramos o VB. Se a gente voltar no problema, uma vez que eu tenho o VA e o VB, eu tenho o I0'. E se tenho o I0', eu posso encontrar o V0', como sendo quem? 10 vezes I0'. Então, eu já consigo determinar quem são essas duas contribuições aqui. Ou melhor, quem é a contribuição de I0' e V0' devido à fonte de 6 volts. A fonte de 6 ampere. Então, vamos fazer ela aqui embaixo. O I0' vai ser igual a VA, 176, menos o VB, 160, dividido por 10. 176 menos 160 dá 16. 16 dividido por 10 dá 1,6. Então, o I0' é igual a 1,6 ampere. E a gente vai guardar, vamos manter por enquanto. E, por outro lado, o V0', ele é igual a 10 vezes I0'. Isso aqui implica que o V0' é igual a 10 vezes 1,6, 16 volts. Então a gente conseguiu finalizar e guardar esses dois resultados aqui, muito importante para a gente finalizar nosso problema. Vamos até marcá-lo em laranja, um laranja bem fortão aqui, tá bom? Então essa daqui é nosso primeiro conjunto de equação. Então o princípio da superposição, aparentemente ele é mais trabalhoso porque a gente faz mais contas, mas por outro lado, tem uma vantagem. Os circuitos que a gente resolve são mais simples. Tá? E vai ter momentos, por exemplo, quando a gente for trabalhar com corrente alternada, nós podemos ter duas fontes de frequências diferentes e a única maneira de resolvê-la é através da utilização do teorema da superposição, porque a gente vê a contribuição da fonte com uma frequência 1 e depois a contribuição com uma fonte com a frequência 2. E aí soma as duas contribuições. Não dá para fazer por outro método. Então agora vamos ver qual é a contribuição. Então isso aqui que nós resolvemos foi a contribuição da fonte de 6 ampere. Tá? Foi isso daqui, a contribuição da fonte de 6 ampere. Agora vamos ver qual que é a contribuição da fonte de 30 volts. Agora essa fonte aqui, o que acontece com a fonte de corrente? Desativar uma fonte de corrente é substituí-la por um circuito aberto. Então nós vamos tirar esta fonte aqui do nosso mapa e a gente vai colocar no lugar um circuito aberto. Ter um circuito aberto, pessoal, significa que nenhuma corrente vai passar para esse lado de cá. Tá? Nenhuma corrente vai vir, ó, lembrando que tudo isso aqui está conectado. Está meio apagadinho, mas está conectado. Tá? Nenhuma corrente, nada que tiver à esquerda aqui, ó, nesse ponto aqui à esquerda, nada disso vai acontecer no circuito. É como se ele não existisse. Então, se ele não existe, nós podemos pegar esse circuito. Então, o circuito aberto vai implicar que tudo isso não existe. Está aqui. Esse é o nosso circuito agora. E a gente pode resolvê-lo da mesma maneira. A gente pode resolver esse problema aplicando também análise nodal. Só que agora, aplicar análise nodal aqui é até mais simples, porque a gente vai ter somente uma tensão nodal que eu vou chamar de VA. Logo, o I0 ele vira um I0 duas linhas e o V0 um V0 duas linhas aqui também. Tá? Então vamos aplicar agora quem é o nosso I0. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento então aqui para a gente. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Então, aplicando a lei de Kirchhoff para a corrente AVA. Quais correntes estão entrando aqui? A corrente 0, duas linhas está entrando, mais 4 e 0, duas linhas também. Eu vou considerar aqui que uma corrente e 3 está saindo. Então, se essas estão entrando, eu vou ter uma corrente que está saindo.
igual e 3. Podemos somar essas duas. Nós temos 5 e 0, duas linhas, menos e 3 igual a 0. Agora aqui nós vamos pegar quem vai ser esse 0, duas linhas? 5 vezes. O potencial, a corrente, nós já falamos várias vezes, ela não flui do maior para o menor potencial. Se ela flui do maior para o menor potencial, ela está fluindo daqui, onde é o nosso terra, onde é o nosso zero, a nossa referência. Então ela está fluindo de um zero até um VA dividido por 40 mais 10, menos o I3. Quem vai ser o I3? É a mesma lógica. Ele não está fluindo do VA para cá? Então vai ser VA menos... Bom, tem uma polaridade que ela está invertida, então vai ser menos 30, dividido por 20. Tudo isso igual a zero. Então só 40 mais 10 dá 50. Podemos aqui simplificar 5 por 50 dá 10, né? Então aqui nós vamos ter menos VA dividido por 10, menos VA mais 30 dividido por 20, tudo isso igual a zero. Podemos multiplicar todo mundo aqui por 20, e aí nós vamos encontrar 2VA, menos 2VA, menos VA, menos 30, isso é igual a zero. Então nós temos aqui que menos 3VA é igual a 30. Eu passei esse 30 para lá. Portanto, VA é igual a menos 10 volts. Esse é o nosso primeiro resultado. Então nós temos o VA. Uma vez que nós encontramos o VA, a gente consegue encontrar quem é o zero linha. Por quê? Vamos voltar aqui no início. Olha aqui, ó. O zero linha, eu não falei que é menos VA sobre 50? E zero linha, duas linhas, desculpa, ele é menos VA sobre 50. Portanto, menos 10 dividido por 50. Corta, corta. Esse menos com esse fica mais. Nós temos que 0, duas linhas, é igual a quem? É igual a 1/5, que é 0,2 ampere. E o meu V0 duas linhas, V0 duas linhas, ele pode ser escrito como 10 vezes I0 duas linhas, que então dá 2 volts. E com isso a gente encontrou todos esses dois parâmetros que estão aí. Podemos marcar esse resultado aqui, um resultado bonito. E temos aqui, então. Vamos pegar essa daqui, vamos selecionar esse aqui. Tá os dois valores aqui. E nós partimos lá do início, tá aqui, ó. O I0 linha, o I0 é a soma de 0 linha mais I0 duas linhas. E o V0 é a soma de V0 linha mais V0 duas linhas. Portanto, nós podemos vir aqui no final do nosso exercício e escrever o seguinte. I0 é igual a 1,6 mais 0,2 e V0 é igual a 2 mais, ou melhor, vamos fazer o contrário porque a gente está calculando primeiro o I0. É igual a 16 mais 2. Então daqui a gente chega que o I0 é 1,8 ampere e o V0 é igual a 18 volts. E aí a gente finaliza esse nosso resultado, esse nosso exercício por aqui. Ele é um exercício interessante, porque ele usa diversas técnicas, ele pode parecer um pouco mais trabalhoso, no entanto, as equações que nós temos que resolver, os circuitos que nós temos que resolver, eles são bem mais simples. Então, coloque eles aí como uma técnica muito importante para vocês trabalharem. Teorema ou princípio da superposição. Nós usamos aqui a análise nodal, né? E nós encontramos esses dois valores para I0 e para V0. Podemos aqui só, para encerrar, marcar ele, vamos deixar ele circunlado de vermelho, e a gente finaliza então o exercício 4.11 e nós nos vemos numa próxima resolução.